Isso aí, estamos de volta na programação da RPTV com RPTV Esportes. No programa de hoje vamos trazer no destaque Campeonato Paulista do Interior. Vamos falar do jogo entre Mirassol e Red Bull. A equipe do Red Bull venceu fora de casa e dá um passo importante para se classificar para a final da competição do interior. Vamos trazer também notícias da Série A2 do Campeonato Paulista. Falar da equipe do 15 de Piracicaba, que se prepara para o jogo de quartas de final contra a equipe do Juventus, que vai acontecer amanhã no estádio Barão de Serra Negra. Vamos falar também da Inter de Limeira, que está na preparação para o jogo contra a Portuguesa Santista. E vamos falar do Rio Branco de Americana, que faz neste sábado um jogo treino contra a equipe do Guarani. O Bugre, que está na preparação para a Série B do Campeonato Brasileiro. E o Rio Branco de Americana está na preparação para o Campeonato Paulista da Série B, que corresponde à quarta divisão do Campeonato Estadual. Vamos trazer para vocês também no programa de hoje Copa Libertadores da América. Muitos jogos movimentaram a terceira rodada da fase de grupos da principal competição sul-americana. Vamos trazer para você a vitória do Cruzeiro contra o Emelec fora de casa. Vamos falar da derrota do Flamengo. No finalzinho perdeu para a equipe do Cerro Porteño. É isso? Ou estou errando aqui? Peñarol. O Flamengo perdeu para o Peñarol ontem 1-0 no Maracanã. Pressionou bastante, mas acabou perdendo o jogo. Nós vamos trazer para vocês aí os gols de ontem entre Flamengo e Peñarol. Vamos falar também de Copa do Brasil. Corinthians perdeu no sufoco, quase fica de fora, mas conseguiu a classificação para a próxima fase no jogo contra o Ceará. Isso e muito mais no programa de hoje. Já vamos começar falando de Campeonato Paulista do Interior. Mostrar para você aí os gols entre Mirassol, o único gol da partida marcado pela equipe do Red Bull, jogo entre Mirassol e Red Bull, lá é o primeiro jogo da fase de semifinal do Campeonato do Interior. A equipe do Mirassol, que na fase de quartas de final desbancou a equipe do Guarani, agora avança aí, dá um passo, né, para avançar para a final do Campeonato Paulista do Interior. Contou com um pouquinho da sorte nesse primeiro gol aí, a bola ficou naquele bate e rebate, pegou na cabeça do defensor do Mirassol, sobrou ali dentro da área para o jogador do Red Bull, que empurrou para o fundo da rede. O Ítalo fez aí o gol da equipe do Red Bull e agora o Red Bull vai decidir no Moisés Lucarelli a sua vaga na final. Do outro lado, a gente tem a equipe da Ponte Preta, que também está buscando a vaga na grande final. Daqui a pouquinho a gente vai trazer para vocês aí o rendimento da Ponte Preta, que perdeu na Copa do Brasil naquele jogo ultra mega polêmico contra a equipe do Aparecidense. Teve remarcado o jogo, uma suspeita de interferência externa por parte da equipe goiana, né, na arbitragem da partida. E teve o jogo de novo e a equipe da Ponte Preta perdeu. Mas falando de Campeonato Paulista do Interior, a Ponte Preta vai jogar domingo contra a equipe do Oeste em casa. O primeiro jogo foi 2-2 e a Macaca vai decidir em casa a vaga para a final do Campeonato Paulista do Interior. A Macaca, que é 4 vezes campeã do torneio, está em busca aí do seu 5º título. Vocês vamos seguir acompanhando aqui. Na segunda-feira nós traremos informações desse grande jogo entre Ponte Preta e Oeste. Vamos agora falar de Série A2 do Campeonato Paulista. Nós trouxemos na segunda-feira para você a última rodada da fase de grupo, que classificou 8 equipes para a fase de quartas de final da competição. E agora as equipes estão na preparação para a fase de mata-mata. Vamos começar falando do 15 de Piracicaba, o 15 que está na preparação para enfrentar a equipe da Juventus, o 15 que teve uma queda brusca aí na sua reta final da fase de grupo, acabou caindo muito na tabela de classificação, fez maus jogos nas últimas rodadas. Está se preparando para o jogo que acontece hoje às 19h15 no estádio Barão de Serra Negra contra a equipe do Juventus. A gente mostrou ali na imagem para vocês 3 reforços que a equipe do 15 de Piracicaba vai contar aí para a segunda fase do Campeonato Paulista da Série A2. O primeiro é o lateral esquerdo Anderson,
né? Indo da sua direita para a esquerda, a gente tem ali o Anderson Santos, que é lateral esquerdo. No centro a gente tem o Paulão, que é zagueiro. E do lado esquerdo temos o Rafael Macena. Esses aí são os 3 reforços da equipe do 15 de Piracicaba, que está na preparação para esse jogo decisivo contra a equipe do Juventus. O 15 tinha todas as condições de decidir a vaga para a fase de semifinal da Série A2 em casa. Porém, como eu disse, foi muito mal na reta final da fase de grupo, acabou perdendo muitos pontos, foi ultrapassado por muitas equipes e agora vai jogar o primeiro jogo em casa e decide a volta fora de casa contra a equipe da Juventus, mas o clima lá em Piracicaba é de muito foco, de muita concentração para esta grande partida. O 15 que agora, né, as equipes todas, claro, estão na fase de mata-mata e agora o que vai mandar é bola na rede, é vencer o jogo. Como eu disse na semana passada, não tem que ficar escolhendo um adversário, tem que ir para o jogo, tem que vencer. Em casa, o 15 precisa fazer um bom resultado para ir um pouquinho mais tranquilo para o jogo de volta contra a equipe do Juventus. Vamos falar agora de Inter de Limeira, seguindo ainda na Série A2. A equipe da Inter também está na preparação, vai enfrentar a equipe da Portuguesa Santista, jogo que acontece hoje também, lá no Limeirão. E um detalhe, a equipe da Inter não chegava a uma fase, a segunda fase do Campeonato Paulista da 2 desde 2004, quando foi campeã da divisão. Lembrando que a última vez que a equipe da Inter de Limeira esteve na Série A1, da elite do futebol paulista, foi justamente em 2005, quando foi campeã, né, em 2004, da Série A2. Agora a Inter volta em 2019, a próxima fase da competição. Pela sua classificação, vai jogar o primeiro jogo em casa hoje contra a equipe da Portuguesa Santista e depois fora de casa decide a vaga na próxima fase. A equipe da Inter que segue ainda com alguns desfalques, vou trazer para vocês aqui essa informação. O Lucas Xavier ainda está com uma lesão no tornozelo. O Luiz Roberto segue com o dedo da mão fraturado e também não vai jogar. E o Jorge Elias, ele está liberado pelos médicos, mas segue sem condição de jogo. Se a equipe da Inter tem alguns desfalques, em contrapartida, tem alguns atletas muito importantes para a equipe que vão estar à disposição para o jogo de hoje contra a equipe da Portuguesa Santista. O primeiro dele é o França, capitão da equipe, grande líder, que vai estar em campo, que vai poder jogar. Ele cumpriu suspensão automática na última rodada contra o Taubaté e volta agora a campo contra a equipe da Portuguesa Santista. E temos também o Charles, jogador muito importante da equipe da Inter de Limeira. Ele foi poupado na última rodada, ficou descansando e agora volta a estar à disposição da equipe da Inter de Limeira para esse jogo decisivo contra a equipe da Portuguesa Santista. Como nós falamos no último programa, a Portuguesa Santista fez uma campanha fantástica nessa Série A2, por pouco não chega à liderança da competição e agora o Inter tem um páreo duríssimo, tá? Contra a equipe da Portuguesa, mas a Inter tem toda a história, tem toda a tradição, o fator emocional também, como eu destaquei, a Inter jogou a segunda fase do Campeonato Paulista da 2 em 2004, quando foi campeão. Isso, claro, será utilizado por toda a comissão técnica da Inter de Limeira para motivar os atletas. E agora, reta final, mata-mata da Série A2, é jogo de vida ou morte. Primeiro duelo acontece hoje no Limeirão, Inter de Limeira e Portuguesa Santista. Vamos agora falar de Brasileirão da Série B, ao mesmo tempo Série B do Campeonato Paulista, porque a equipe do Guarani vai fazer um jogo treino sábado contra a equipe do Rio Branco de Americana. Esse jogo marca a preparação das equipes para as competições que irão disputar. A equipe do Rio Branco joga a Série B do Campeonato Paulista, enquanto a equipe do Guarani vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. E marca também a estreia do treinador Vinícius Eutrópio, ele que veio substituir o Osmar Loz. A gente tem até a imagem dele aí no treino da equipe do Guarani. Ele já está treinando junto com o grupo, já está na preparação para a Série B. E o jogo vai acontecer aqui em Americana, é o primeiro teste aí do Vinícius.
contra a equipe do Rio Branco de Americana. A equipe está na preparação para jogar a Série B, estreia no Brasileirão da Série B contra o Figueirense. O Guarani, que teve momentos no Campeonato Paulista, né? Depois de muitos anos voltou à elite do futebol estadual. Teve momentos de alta e momentos de baixa. Falando mais da reta final do campeonato, acabou perdendo a oportunidade de se classificar para a segunda fase. E agora a equipe está se preparando para o Campeonato Brasileiro da Série B e o Vinícius Eutrópio está aí comandando a equipe nesse jogo treino de sábado contra a equipe do Rio Branco de Americano. O Rio Branco também que está na preparação para disputar a Série B do Campeonato Paulista, né? A quarta divisão do campeonato estadual, por isso jogo muito bacana de se acompanhar. Na semana que vem, na segunda-feira, nós vamos estar trazendo para você como que foi esse jogo treino entre Guarani e Rio Branco de Americana. Vamos agora no RPTV Esportes falar de Taça Libertadores da América. Muitos jogos movimentaram a terceira rodada da fase de grupos. Vamos começar com o Palmeiras. Palmeiras perdeu fora de casa na Argentina para a equipe do San Lorenzo. O Palmeiras, que é tido como a principal equipe dessa temporada, até mesmo da Taça Libertadores, uma equipe que conta com excelentes jogadores, tem um plantel recheado de grandes nomes, como muitos gostam de dizer, Palmeiras tem time 1 e time 2, tamanho é a qualidade do plantel, né, do grupo alviverde para essa temporada 2019, foi até a Argentina enfrentar a equipe do San Lorenzo. San Lorenzo, que é a equipe do Papa Francisco, né? É o time que ele torce. Foi até a Argentina enfrentar o San Lorenzo e acabou perdendo. Com isso, a equipe do Palmeiras perdeu também a liderança do grupo. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar para você aí no detalhe a tabela de classificação da Taça Libertadores da América. O Palmeiras agora na segunda colocação, perdeu a posição para o próprio San Lorenzo. A gente está vendo aí os lances da partida. A equipe do Palmeiras até levou um certo perigo em algumas jogadas, né? Nós estamos vendo aí a bike do Moisés, mas quem ficou com os 3 pontos foi a equipe do San Lorenzo. Há muita expectativa sobre a equipe alviverde, porque a Libertadores da América e o Mundial de Clubes é o sonho de consumo da diretoria, da própria Crefisa e, claro, dos atletas e torcedores. Por isso, há essa expectativa, mas até então eu julgo como algo normal. A expectativa era minimamente de um empate do Palmeiras contra a equipe do San Lorenzo, mas, ao meu ver, não há nada de absurdo em se perder para a equipe do San Lorenzo, equipe extremamente tradicional no futebol argentino e também sul-americano. E agora nós vamos ter os jogos de volta, né? As equipes enfrentam entre si em jogos de ida e volta. Tivemos todos os jogos de ida da fase de grupo, agora teremos os jogos de volta. Vamos seguir falando de Taça Libertadores da América. O Atlético Paranaense está jogando fino da bola. Estamos vendo aí já os gols da partida entre Atlético Paranaense e Boca Juniors. O Atlético Paranaense fez uma excelente partida. E o torcedor até, certeza absoluta, o torcedor atleticano até se esqueceu da goleada sofrida no final de semana pelo Campeonato Paraense, onde a equipe do Atlético perdeu pelo placar de 4-0. Coloca os gols aí pra gente, Arthur, deixa o pessoal de casa acompanhando enquanto nós vamos comentando. O Atlético perdeu no final de semana para a equipe do Londrina, jogou com o time reserva, poupando jogadores para esse jogo importantíssimo da Libertadores e fez bonito diante da sua torcida ontem no jogo na terça-feira, no jogo contra o Boca Juniors. E o destaque, o grande nome da partida foi o atacante, o Marco Ruben, marcou 3 gols, um hat-trick, como nós costumamos dizer, quando o atleta faz 3 gols, o Marco Ruben fez 3 gols pela equipe do Atlético Paranaense, garantiu a vitória. Fazer 3 gols já é bom demais. Contra o Boca Juniors na Libertadores da América, deve ser melhor ainda, foi o grande nome da partida de hoje. Um Furacão
e está jogando o fino da bola. Ontem fez uma grande partida contra a equipe do Boca Juniors, claro, não foi à toa que fez aí 3-0, por isso o Furacão, como nós debatemos na semana passada, né, acerca do Atlético Paranaense, no meu ponto de vista já é uma grande equipe do futebol brasileiro, dentre aquele seleto grupo aí, mais ou menos de 12 equipes do futebol brasileiro, pela sua história e tradição. Eu também colocaria o Atlético Paranaense nesse seleto grupo de grandes clubes brasileiros, por tudo que vem fazendo nos últimos anos, pela estrutura, pelas condições, pelos campeonatos que vem disputando. Então o Atlético Paranaense, do meu ponto de vista, é sim um dos maiores clubes do Brasil. Convenceu no jogo de terça-feira, 3-0 contra a equipe do Boca Juniors. Mais um jogo que movimentou a rodada da Taça Libertadores da América, o jogo do Inter contra o River Plate. O grande rival da equipe do Boca, o River, duas equipes argentinas, entraram em campo pela Libertadores e em casa a equipe do Inter acabou sofrendo o empate e de uma forma, aquele empate com sabor de derrota. A equipe do Inter abriu o placar com o Nico Lopes, esse gol meio sem querer, podemos dizer assim. Depois o Edenilson ampliou e aí o Prato, ex-São Paulo, descontou. E depois nessa belíssima cobrança de falta, a equipe do River Plate conseguiu o empate. Por isso que aquele empate com um gostinho de derrota. O Inter tinha tudo para sair do Beira-Rio com os 3 pontos. Fez uma boa partida, principalmente no primeiro tempo. Acabou tomando gol de pênalti já na reta final do primeiro tempo, antes de descer para o intervalo. E aí depois a equipe do River Plate, de falta, um lance de bola parada, acabou conseguindo chegar ao gol de empate. Com isso ficou no placar de 2-2 a equipe do Inter de Porto Alegre contra a equipe do River Plate da Argentina. Vamos falar de outro jogo aqui antes de nós irmos para o intervalo. Outro jogo da Taça Libertadores da América. A equipe do Cruzeiro venceu o Emelec pelo placar de 1-0. O Rodriguinho, olha, tá jogando o fino da bola lá no Cruzeiro. Foi o nome da partida de ontem. Recebeu a bola ali dentro da grande área. Dominou muito bem a bola e aí mostra toda a sua qualidade e toda a sua técnica. O goleirão saiu ali abafando. O Rodriguinho percebeu que o goleiro iria se jogar na frente da bola, deu apenas um toquinho por cima e fez o gol da equipe do Cruzeiro, que teve no jogo de ontem, especificamente, mesmo jogando fora de casa, a equipe do Cruzeiro teve fez uma boa partida, apesar do domínio da equipe do Emelec. O Cruzeiro fez uma boa partida, teve esse lance aí impedido, né? Que o Rodriguinho também fez uma belíssima jogada, cortou o zagueiro do Emelec e fez gol, mas estava impedido. Porém, o Cruzeiro fez uma boa partida contra a equipe do Emelec. Vencer é sempre importante, ainda mais jogando fora de casa. Uma vitória fora de casa é fundamental e a equipe do Cruzeiro conseguiu no jogo de ontem contra a equipe do Emelec. Vem muito bem a equipe do Cruzeiro no comando do técnico Mano Menezes e principalmente o Rodriguinho, né? Saiu a Arrascaeta, nós vimos toda aquela polêmica envolvendo o jogador uruguaio, né? Que vinha sendo até então um grande nome da equipe do Cruzeiro. E aí o Rodriguinho chegou e acredito que até o momento o torcedor cruzeirense não está com saudade do Arrascaeta. Daqui a pouquinho nós vamos falar de Flamengo, inclusive ontem ele foi reserva no jogo contra a equipe do Peñarol. E o Rodriguinho está dando conta do recado, já tinha feito excelentes temporadas aqui no Brasil pelo Corinthians, foi lá para o futebol egípcio e agora volta para o futebol brasileiro, brilhando em terras mineiras lá pelo Cruzeiro. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para continuar falando de Taça Libertadores da América e também falar de Copa do Brasil, trazer os jogos que movimentaram a principal Copa do futebol brasileiro. Fica ligadinho aí que daqui a pouquinho nós estamos de volta com RPTV Esportes.
Atacadão das Baterias, a maior loja de baterias da região. Aqui você encontra todos os modelos e marcas de baterias. Não compre antes de nos consultar e fazer o melhor negócio. Baterias a partir de R$ 99,00. Entrega e instalação grátis. Avenida Carmine Feola, 1091, ao lado do Estádio do Rio Branco, em Americana. Telefone 34610581 ou WhatsApp 19974023032. Temos lojas também em Santa Bárbara, Nova Odessa e Sumaré. Vendas no atacado e varejo. www.atacadãodabateria.com.br. Na Chevrolet Automec você encontra Civic automático LXR 2.0 Flex 2016 completo por apenas R$ 63.990. Estrada 2015 SE 1.6 Flex, ar-condicionado, freios ABS, airbag duplo, rádio e direção por apenas R$ 49.990. Captiva 2010 Preta Sport automática com ar-condicionado por apenas R$ 39.990. Veículos com procedência e garantia Automec seminovos. Não compre carro sem nos consultar. Certeza do melhor negócio. Avenida Afonso Pansan 111, Vila Bertini, Americana. Fone 3468-9400. Você gosta de café? Que bom! Agora imagine um café cultivado a mais de 1.200 metros de altitude, no coração das montanhas de Minas. Um café especial, colhido na hora certa, torrado no ponto certo, mantendo todo o aroma e paladar de um verdadeiro café arábica. E o melhor, orgânico, sem nenhuma gota de agrotóxico, 100% natural e que você não encontra em qualquer lugar. Esse é o café Ibiporá. Vale a pena experimentar. Argentim Palace Hotel. Somos uma empresa hoteleira que oferece atendimento personalizado aos clientes, reunindo conforto, requinte, modernidade e segurança. Suítes bem equipadas, quartos conjugados, apartamento térreo adaptado para portadores de necessidades especiais, completo café da manhã, finais de semanas com tarifas diferenciadas. Avenida da Saúde 561, Nossa Senhora de Fátima, Americana. Telefone 19-3621-7820 ou 3621-7833. www.argentimpalacehotel.com.br. Na Mage Toyota, produtor rural tem faturamento direto da fábrica e desconto especial. Temos o Toyota certo para o seu negócio. Existe uma SW4 perfeita para você com conforto e tecnologia. E a melhor experiência a bordo. Espaço com opções de 5 e 7 lugares. E a segurança para qualquer jornada. Hilux, liderança incontestável. Motores fortes e econômicos. Tecnologia a seu favor e o melhor custo-benefício. Esperamos por você na Mage Toyota. Estamos de volta com RPTV Esportes. Vamos continuar falando de Taça Libertadores da América. A equipe do Atlético Mineiro, que começou muito mal na competição, venceu em casa, foi no sufoco, mas conseguiu a vitória pelo placar de 3-2. Nós já estamos vendo aí os gols da partida. Começou perdendo para a equipe do Zamora, ficou com 2-0 atrás do placar, porém, na volta do intervalo, o chacoalhão do técnico Levir Coupe funcionou, porque o Galo voltou com força total e fez 3 gols, conseguindo aí a vitória. Nós estamos vendo aí os gols da partida. O último marcado de pênalti pelo Fábio Santos. A situação do Galo era complicada, já havia perdido em 2 ocasiões na competição.
precisava de qualquer jeito da vitória jogando em casa, para agora na fase de volta, né, dos jogos de volta da fase de grupo, o Galo ainda manter-se vivo as esperanças de se classificar para a próxima fase da Libertadores. Começou tomando esse susto, perdendo de 2-0, desceu o intervalo perdendo de 2-0, a situação era bem complicada. O puxão de orelha, como eu disse, funcionou porque a equipe voltou acesa, voltou ligada na partida e conseguiu os 3 gols no segundo tempo e conquistando aí os 3 pontos. A gente está vendo o último gol marcado pelo Fábio Santos de pênalti. O Atlético Mineiro, que está na fase de semifinal do Campeonato Mineiro e também está na Taça Libertadores da América. Dos clubes brasileiros, era o que tinha tido o pior início, estava muito mal, mas agora se reabilitou e eu acredito que no aspecto psicológico dos atletas, uma vitória, claro, faria toda a diferença, mas vencer da forma como venceu fez toda a diferença para a sequência da equipe do Galo Mineiro na sequência da Libertadores da América. A gente está vendo esse lance aí, o Luan, menino maluquinho, teve a chance ali de abrir o placar logo no começo da partida, né? O Atlético Mineiro teve algumas chances na partida e logo na sequência o Zamora foi e abriu o marcador. Mas por fim deu tudo certo no jogo de ontem no Mineirão, 3-2 para a equipe do Atlético Mineiro, que segue vivo na Libertadores da América. Agora nos jogos de volta vai tentar correr atrás do prejuízo e conseguir a classificação para a próxima fase da competição. A gente agora vai falar do Flamengo. Flamengo, um dos clubes que mais investiram na temporada 2019, montou uma verdadeira seleção, só astros galácticos chegando e desembarcando lá no Ninho do Urubu. A expectativa do torcedor já há muito tempo não vem sendo correspondida, o torcedor que espera títulos, conquistas, e o Flamengo vem amargando nos últimos anos muitos tropeços, né? Muitas frustrações para o seu torcedor. Ontem foi mais um dia desse capítulo, dessa novela na vida do torcedor rubro-negro. Perdeu em casa para a equipe do Peñarol. Vamos aí ao único gol da partida. O Flamengo, eu acompanhei essa partida. O Flamengo pressionou muito a equipe do Peñarol, tentou bastante, não teve grandes chances, né? Na sequência do gol, a gente já vai mostrar para vocês aí os melhores momentos da partida, né? Teve esse lance no primeiro tempo com o Gabigol, que é uma jogada típica dele, ele faz muito bem essa jogada de entrar na diagonal, né? Ou melhor, entrar pelo canto do campo e chutar na diagonal. Ele faz muito bem essa jogada. Ele acabou errando o chute nesse lance, mas o Flamengo não criou grandes oportunidades. Teve lá um gol do Gabriel que estava impedido, daqui a pouquinho a gente vai mostrar. Teve esse lance antes de descer para o intervalo muito perigoso da equipe do Peñarol, muita reclamação por parte dos jogadores do Flamengo, que pediram uma falta no jogador do Flamengo no começo do lance, né? E depois o Flamengo não criou grandes oportunidades, né? A gente vai ver aí daqui a pouco o gol anulado do Gabriel. Enfim, contexto geral, o Flamengo não jogou bem, perdeu o jogo em casa, era um jogo muito importante. Aí para você o gol do Gabriel, gol que o juiz impediu, a gente vai ver que realmente estava e muito impedido, né? Mas era um jogo muito importante para a equipe do Flamengo, né? Para já chegar na quarta rodada bem mais tranquilo, uma campanha uma campanha melhor, né? Porém a equipe do Flamengo perdeu em casa. Teve a expulsão do Gabriel também, o Gabigol foi expulso, estava um pouco nervoso no jogo de ontem, era de certa forma até nítido o nervosismo do Gabriel, correndo, trombando, acabou sendo expulso, atrapalhou bastante o Flamengo, que sentiu a expulsão daquele que é um dos seus principais jogadores, e o Peñarol se aproveitou ali de uma jogada, uma única bola, fez o gol. Aí a gente está vendo aí o lance, ó, entrada criminosa do Gabriel, ficou
assinalando ali para o juiz que entrou na bola, mas foi um lance desleal, a expulsão foi mais do que correta. E aí, a equipe do Peñarol, numa bola jogada na área, conseguiu o gol e com isso saiu de campo com os 3 pontos. O torcedor flamenguista lotou o estádio do Maracanã para acompanhar esse jogo, para empurrar o Flamengo na Libertadores, nesse jogo contra a equipe do Peñarol, mas infelizmente a equipe do Flamengo acabou perdendo. Nós já vamos passar para vocês a tabela de classificação da Taça Libertadores da América. Vamos colocar na tela aí para você de casa acompanhar, começando pelo grupo A, que é o grupo do Internacional. O Inter está bem no grupo A, é o primeiro colocado com 7 pontos, 2 vitórias e 1 empate, seguido do Palestino, que é o segundo colocado com 4 pontos. O River tem 3 pontos ganhos. Até agora a equipe do River só empatou. Os primeiros 3 jogos, né, os jogos de ida da fase de grupo, até então o River somente conseguiu empatar. E o Alianza Lima é o lanterna do grupo A, tem apenas 1 ponto ganho no grupo, na Copa Libertadores da América. Próximo grupo, o grupo B. O Cruzeiro é o líder, 100% de aproveitamento, 3 jogos, 3 vitórias, faz uma excelente campanha a equipe do Cruzeiro. O Desportivo Lara é o segundo, com 4 pontos. O Emelec, que perdeu em casa para a equipe do Cruzeiro, é o terceiro com 2 pontos. E o Huracan tem apenas 1 ponto, é o lanterna do grupo. O Universidade de Concepción tem 5 pontos em 3 jogos. É o grupo que está mais equilibrado, é um dos grupos que estão mais equilibrado na Libertadores. Está na liderança com 5 pontos em 3 jogos, tem 1 vitória e 2 empates. O Godoy Cruz tem 3 empates. O Olímpia tem 2 empates, mas ainda vai jogar com o Sport Cristal, que é o lanterna, com 1 ponto. Eles ainda vão fazer o seu terceiro jogo aí da fase de grupos. Grupo D é o grupo do Peñarol e o do Flamengo, é claro. O Peñarol, com a vitória, assumiu a liderança do grupo D, com 6 pontos. O Flamengo tem os mesmos 6 pontos, porém, o critério de desempate ali, o saldo de gol, o Peñarol está um pouquinho acima. A LDU, ou Liga de Quito, é o terceiro colocado do grupo com 4 pontos. E o San José é o lanterna, tem apenas 1 ponto ganho nesse grupo D, que é um grupo bastante complicado para a equipe do Flamengo. Você tem ali a LDU, que é uma equipe tradicional, Peñarol também, que venceu o Flamengo aqui no Maracanã ontem. A situação do Flamengo não é assim das mais confortáveis, apesar de que está na segunda colocação, estaria hoje se classificando para a próxima fase da Libertadores. Grupo E, nós temos o Cerro Porteño, que é o grupo do Atlético Mineiro. Aí vocês veem a importância da vitória de ontem do Galo contra o Zamora. O Cerro Porteño é o líder, está invicto na competição até então, com 9 pontos. O Nacional é o segundo, está com 6 pontos. E o Atlético, com a vitória, chegou a 3 pontos. Com isso, agora vai brigar nos últimos 9 pontos em disputa nessa fase de grupo para chegar à próxima fase da Libertadores. E o Zamora é o lanterna, não ganhou de ninguém ainda a equipe do Zamora. Grupo F da Libertadores da América é o grupo do Palmeiras. O Palmeiras, com a derrota contra o San Lorenzo, perdeu a liderança do grupo e está com 6 pontos, agora é o segundo colocado. O líder é o San Lorenzo, que com a vitória chegou a 7 pontos ganhos no grupo F. O Melgar é o terceiro colocado com 4 pontos. E o Júnior Barranquilla, é o lanterna com 0 pontos, não ganhou de ninguém ainda no grupo F da Libertadores da América. O grupo G é do Atlético Paranaense. Vamos para o grupo G. Grupo G, agora sim. Atlético Paranaense é o líder com 6 pontos ganhos, também está um grupo muito equilibrado. Boca Juniors é o segundo colocado com 4 pontos. Tolima, que é o terror dos corintianos, Tolima tem 4 pontos ganhos, ocupa a terceira colocação. E o Jorge Wilstermann está na lanterna do grupo com 2 pontos. Esse grupo também está muito equilibrado, tudo em aberto no grupo G da Libertadores da América.
E temos agora o último grupo, que é o grupo do Grêmio, que é o grupo H. O Grêmio que entra em campo hoje contra a Universidade Católica. Nós temos aí essas 4 equipes que vão jogar a terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. O Libertad é o líder com 6 pontos ganhos. A Universidade Católica tem 3 pontos ganhos. O Rosário Central é o terceiro colocado, tem 1 ponto ganho. E o Grêmio vai jogar fora de casa, esse jogo vai ser lá no Chile, contra a Universidade Católica. Um jogo muito difícil, mas que pode dar ao Grêmio, dependendo do resultado entre Rosário Central e Libertad, pode dar ao Grêmio a segunda colocação no grupo H. É um jogo duríssimo para a equipe do Grêmio, que não vem fazendo aí um bom começo de Libertadores. Até agora empatou um jogo e perdeu outro, mas, claro, a equipe do Grêmio, do técnico Renato Gaúcho, tem muitas condições de se classificar para a próxima fase da Taça Libertadores da América. Vamos falar agora de Copa do Brasil, para a gente já encerrar o nosso programa. Tivemos jogos que movimentaram a Copa do Brasil ontem. Vamos começar falando de CRB, esse jogo foi na terça-feira. O CRB pegou a equipe do Bahia. Nós estamos vendo aí já os gols da partida. O jogo ficou no placar de 1-1. Esse empate entre CRB e a equipe do Bahia. Vamos falar agora do jogo do Corinthians, que foi houve bastante sufoco aí por parte da equipe do Ceará. Nós estamos vendo aí o lance da dividida, né, do Cássio, como na expulsão do jogador. Prevaleceu a lei do ex. Olha lá, o Roger subiu de cabeça e fez o gol da equipe do Ceará. E o Corinthians, que vem sofrendo bastante nos jogos de mata-mata, né? Sofreu na Sul-Americana, sofreu no Paulistão contra a Ferroviária e agora sofre também um pouquinho na Copa do Brasil. É um ponto aí para se trabalhar, para ser analisado pelo técnico Fábio Carille. O Corinthians conseguiu a classificação, mas teve todo um ar de sofrimento aí por conta da pressão que aconteceu por parte da equipe do Ceará, que por pouco também o Ceará não consegue a vaga sobre o Corinthians. O Ceará jogou muito mal o jogo de ida em casa e agora acabou pagando a conta no jogo de volta, mas se o Ceará não tivesse feito um segundo tempo tão ruim quanto fez lá no Ceará, talvez hoje poderia estar comemorando a sua classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. E por último, o jogo da Ponte Preta, esse jogo tão polêmico contra a equipe do Aparecidense, né? Pela segunda vez, e conseguiu avançar na Copa do Brasil. O primeiro jogo havia sido 1-0, houve toda aquela polêmica em cima da decisão do árbitro, que demorou muito na marcação do lance, e aí foi julgado que o jogo fosse repetido. Houve a repetição do jogo ontem lá em Goiânia. O Aparecidense enfrentou novamente, né, a equipe da Ponte Preta em casa e decidiu a parada no segundo tempo, fez 2 gols e garantiu a sua vaga na próxima fase da Copa do Brasil. A gente está vendo aí o primeiro gol, tem ainda o segundo gol da equipe goiana e a Ponte Preta, que está no Campeonato Paulista do Interior, né, tá com boa chance de chegar à final. E também na sequência vai jogar o Campeonato Brasileiro da Série B. Acabou sendo eliminada aí da competição pela equipe do Aparecidense, que avança. Houve muita festa em Campinas por parte dos torcedores bugrinos. Rolou até algumas provocações por parte dos torcedores do Bugre, né, que é o maior rival da equipe da Ponte Preta, por conta da vitória aí do Aparecidense e também da comemoração de 108 anos do clube goiano, o clube centenário, que jogou pela segunda vez. Só para dar uma rápida pincelada, né, no dia 12, a equipe do Aparecidense venceu pelo placar de 1-0, porém o jogo foi anulado aí pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva após um julgamento um tanto quanto polêmico. A alegação
da partida foi sob a interferência externa em uma decisão da arbitragem. Aí o jogo teve que ser repetido e a Aparecidense venceu mais uma vez e se classifica aí para a próxima fase da Copa do Brasil. E a Ponte Preta, né, teve toda essa polêmica aí envolvido o cancelamento da primeira partida entre as duas equipes, acabou tendo a oportunidade novamente e perdeu para a equipe do Aparecidense. Agora vai se concentrar na fase de semifinal da Copa do Campeonato Paulista do Interior, que acontece no domingo contra o Oeste em casa, e também na sequência se preparar para o Campeonato Brasileiro da Série B. RPTV Esportes está chegando ao fim, quero agradecer muito a sua audiência que nos acompanhou aqui na programação da RPTV. Na semana que vem nós estamos de volta aqui dando sequência na programação da RPTV. Forte abraço a todos e excelente final de semana.